Boa noite a todos e todas. Eu sou a Alessandra, do Coletivo de Proteção à Infância e Voz Materna, e nós estamos no nosso último dia do projeto Mitos, Pseudociência e a Legitimação da Violência contra Mulheres e Crianças. Hoje a gente vai falar sobre a litigância abusiva nas varas das famílias e varas especializadas em violência doméstica e a sua íntima relação com a lei da alienação parental. E para isso a gente chamou duas poderosíssimas advogadas, né, que são nossas parceiras aqui para trazer esse tema. A Mariana Regis, advogada especialista em direito de famílias com perspectiva de gênero e membro do coletivo de advogadas feministas familiaristas, entre outras coisas. E a Marina Ganzaroli, advogada especialista em compliance cultural, direito da mulher e da diversidade e atua com mulheres LGBTs vítimas de violência há 12 anos. Cofundadora do Defende, rede feminista de juristas, também entre um longo currículo. Bem-vinda, gurias, né? E é um prazer recebê-las aqui no nosso coletivo. E começamos então com a Mariana, né? E depois vamos tocando o nosso bate-papo aqui. Pronto. Boa noite a todas e todos e todes. Eu estou muito agradecida, muito feliz de participar desse evento hoje, né, dessa live, e quero começar louvando a iniciativa do Coletivo Voz Materna pelo esforço de falar coletivamente sobre gênero, sobre infância, sobre violências, sobre a lei de alienação parental. A palavra, ela também pode ser uma ação subversiva, especialmente quando ganha dimensão coletiva e toca em feridas como machismo, como racismo. É o que ensina a Bell Hooks para todas nós. Bom, eu comecei a falar e não me apresentei. Eu sou Mariana Regis, advogada familiarista há 16 anos, mas eu estou em contato com o direito das famílias e com a opressão da mulher no seio familiar desde os 21 anos, quando eu comecei a estagiar. Vou completar 40 anos no mês que vem. Então, o que eu vou falar aqui hoje é fruto da minha experiência nas varas das famílias, mas a minha fala, ela parte, sobretudo, de estudos, de observação e de escuta sensível dessas mulheres ao longo de todos esses anos. E falando de escuta sensível, eu gostaria de trazer aqui uma pontuação. A gente que faz advocacia feminista, sou advogada feminista, a gente trabalha com e não por mulheres. Os sujeitos afetados pela injustiça não são sujeitos meramente ou sujeitas meramente assistidas. As mulheres são partícipes do processo de construção conjunta das estratégias de defesa e das estratégias de ação. Eu acho importante trazer isso logo no início, porque especialmente no enfrentamento às falsas acusações de alienação parental, no enfrentamento à litigância abusiva, eu enxergo as mães como verdadeiras colaboradoras do nosso processo de elaboração das nossas defesas. É preciso escutar, dialogar com as mães e nos colocarmos, enquanto advogadas, em posição horizontal. É assim que eu efetivamente enxergo a advocacia feminista no campo do direito das famílias, e eu acho importante pautar isso, porque se o testemunho pessoal, se a experiência pessoal é um terreno fértil para a produção de teorias, para interpretações jurídicas feministas tão libertadoras, eu acredito que no campo do direito das famílias, ela deve ser a base da nossa teorização. Para mim, a crítica que vai sustentar, que vai pautar a revogação da lei de alienação parental, ou a teoria que vai suprir as lacunas das leis familiaristas, que vai interpretá-las melhor, a exemplo da lei da guarda compartilhada, elas são teorias que vão nascer da experiência concreta, do contato com as demandas cotidianas da mulher que se separa, que tem filhos, que sofreu e ainda sofre violência doméstica. Enquanto trabalharmos para resolver as questões dessas mulheres, se nós nos engajarmos no processo crítico e de teorização, nós vamos estar muito mais capazes e fortalecidas. Inclusive, o evento que a gente participa aqui hoje, né, e todas as demais lives feitas pelo coletivo, que é coordenado por duas mães, vale ressaltar, eu gostaria de afirmar que se trata de um trabalho de litigância. Afinal, nós sabemos que o trabalho de litigância feminista se dá também pela realização de atividades de formação
que promovem uma análise crítica do sistema jurídico. A educação é fundamental para a auto-organização de mulheres. E eu entendo que essas lives, elas têm uma rica oportunidade de troca de saberes e de formação de pessoas, porque é muito importante que a gente se aproprie do conhecimento jurídico, que ainda é monopolizado, que ainda é ditado por pessoas, por institutos, por associações jurídicas, que vêm reforçando narrativas misóginas e que silenciam, muitas vezes, a perspectiva de mulheres. E para esse exercício de escuta qualificada e de litigância estratégica, é essencial que a gente localize as questões estruturais de cada caso que nos chega. As histórias individuais, as histórias singulares, não são apenas das pessoas envolvidas. Elas traduzem histórias de todo um grupo social. O judiciário ele quer individualizar as causas para gerar uma falsa impressão de que se tratam de problemas individuais, de problemas pessoais, de problemas isolados. E nós, advogadas, precisamos tornar visíveis as estruturas de poder que são maquiadas por essa individualização. Portanto, é necessário que a gente seja capaz de coletivizar essas demandas que, aparentemente, né, que elas parecem ser individuais. E eu quis trazer isso na fala, porque eu entendo que as falsas acusações de alienação parental, eu entendo que a litigância abusiva não são questões singulares, pessoais, a serem analisadas como casos isolados. Elas refletem questões estruturais, coletivas, de ordem pública, como a cultura de violência contra mulheres, como a cultura de silenciamento, de naturalização da subalternidade feminina, de submissão de mulheres aos desejos masculinos. Então, a representação jurídica de uma mulher que sofreu violência doméstica requer uma capacitação técnica constante, mas também o desenvolvimento de uma escuta qualificada, de uma escuta que seja capaz de identificar a opressão sexista e a violência psicológica em situações que são extremamente invisibilizadas, naturalizadas socialmente, mas também juridicamente. Então, eu espero que aqui hoje a gente consiga lançar a luz nesses temas e que esse espaço sirva para que a gente continue na sondagem, que seja um estímulo, que sejam sementes para que a gente continue na sondagem intelectual em busca de estratégias de confrontação. E eu estou segura que as mulheres têm capacidade de criar espaços produtivos para o diálogo crítico e de dissidência, e as lives da CPI Materna têm se firmado como referência para mim neste campo. Foram lives incríveis, onde efetivamente quem assiste tem uma capacidade de formação muito grande. Então, eu agradeço novamente a Cibele, a Alessandra pelo convite, pela possibilidade de falar com, né, e para essas mulheres e homens também interessados em fortalecer a nossa luta contra a violência doméstica no sistema de justiça também e pela revogação da LAP. Dito isso, antes de falar propriamente sobre litigância abusiva no campo das famílias, é preciso pontuar que as mulheres continuam enfrentando inúmeras dificuldades de acesso à justiça, especialmente no momento do divórcio. Não apenas pelos estereótipos de histéricas, vingativas, ressentidas, interesseiras, irracionais, que afetam a parcialidade dos julgadores, mas porque são as mulheres que se encontram, no geral, em situação de vulnerabilidade econômica, emocional e muitas vezes sobrecarregadas com o cuidado dos filhos. É inegável que as mulheres enfrentam dificuldades de acesso à justiça em igualdade de condição com os homens. E dentre essas dificuldades, a falta de capacitação do sistema de justiça para tratar adequadamente as violações de direitos humanos das mulheres. É preciso dizer que não há neutralidade no sistema de justiça e a gente não pode dissociar a teoria da prática. Na prática, historicamente, descredibiliza-se a fala de mulheres e de crianças no judiciário. E é fato que, mesmo após a ruptura do casamento, é extremamente comum que homens abusivos lancem mão de artifícios para seguir perturbando a vida de sua ex-mulher, fazendo com que ela se sinta inferior, fazendo com que ela se sinta acuada, especialmente por meio de propagação de mentiras que tornam os processos de divórcio, de partilha de bens, de alimentos, especialmente de guarda, que é o que vamos tratar aqui hoje, nas varas das famílias. Então, o uso desse aparelho estatal, por meio dos intermináveis processos judiciais, é uma das formas de manutenção do controle e de poder de agressores, mesmo anos após a dissolução da relação do casal.
Então, requerimentos quanto à reversão de guarda, falsas acusações de alienação parental, estão entre os expedientes mais utilizados para esse fim. E as táticas processuais que são utilizadas, né, são inúmeras táticas, utilizadas sucessivamente com o objetivo de controlar, de assediar, de aterrorizar, de coagir e de empobrecer as suas ex-mulheres, ex-parceiras, sem que as alegações e argumentações tenham, de fato, um suporte na realidade, consiste o que nós chamamos de litigância abusiva. E essa manipulação do judiciário para coagir as mulheres, coagir as mães, fazendo com que elas, abaladas emocional e financeiramente, desistam ou não defendam bem os seus direitos, muitas vezes consegue efetivamente desestabilizar a mulher, fazendo com que os agressores consigam o que querem. E a gente percebe claramente essas táticas quando os homens, por exemplo, desejam emplacar um regime de convívio ou um regime de guarda diferente do defendido ou do que é importante pela ex-parceira. E muitas vezes esses homens fazem isso como forma de manterem aberto o canal de ataques. Então, por exemplo, nós temos mulheres com medidas protetivas porque sofreram violência doméstica e esses homens efetivamente querem compartilhar a guarda, querem manter um regime de convívio que obrigaria essa mãe a dialogar com este pai. Então, o canal de ataques fica aberto. Então, tornou-se lugar comum acusar essa mulher de alienadora, quando efetivamente essa mulher se opõe a compartilhar a guarda, ou se opõe, por exemplo, a que o filho pernoite, ainda que não se tenha nenhum estudo do caso, que não se tenha uma pesquisa prévia, que não se tenha um laudo psicológico que ateste efetivamente isso, que nós vemos uma avalanche de falsas acusações. E esses homens valem-se sempre da narrativa estereotipada da mulher ressentida, que quer punir o homem pela separação, é a mulher que não aceitou a ruptura do relacionamento, e por isso está impedindo o convívio. Com esse tipo de acusação, que pode gerar perda de guarda e uma série de outras sanções previstas na lei da alienação parental, homens com perfil agressor se tornam vítimas, né? Muitas vezes homens que estão respondendo por processos gravíssimos de violência doméstica, e as mulheres passam a ser tratadas como agressoras ou como genitoras patológicas. Essa inversão, que é baseada no descrédito da fala das mulheres, reforçado nos estereótipos de mentirosa, de vingativa, ela consta, inclusive, na origem da elaboração da SAP. Se a gente for estudar, e eu tenho certeza, eu não vou falar porque eu não vou ser repetitiva aqui, mas se a gente vai estudar a origem, né, da lei, o Garner, da síndrome, o Garner, qual foi o contexto em que ele desenvolveu a SAP, qual era o objetivo, quem ele defendia, nós vamos encontrar a quem serve esse descrédito e essa inversão, né, essa inversão de lugares, onde vítima passa a ser algoz e algoz passa a ser vítima. Por isso que é muito importante a gente atentar de forma urgente para o fato de que existe uma íntima relação entre as falsas acusações de alienação parental contra mulheres e a violência de gênero. Esses intermináveis processos judiciais na seara ou na vara do direito das famílias servem como reforço de violência contra mulheres. E são violências perpetradas por ex-maridos abusivos. E o conjunto dessas táticas, como eu trouxe antes, constitui o que a gente chama de litigância abusiva. E é nesse terreno fértil, onde o sistema de justiça familiarista não é capacitado para compreender as questões de gênero, e é profundamente marcado pela vigência desses estereótipos que demarcam o lugar da mulher como vingativa, como ressentida, que usa os filhos para atingir os pais, que a litigância abusiva ganha corpo. Então, se não bastasse o desgaste de uma ação que se arrasta durante anos, porque, no geral, são ações que se arrastam por muitos anos, as privações financeiras que, historicamente, as mulheres atravessam, porque são violentadas patrimonialmente, porque, devido à divisão sexual, né, dos papéis familiares, foram mulheres que não realizaram trabalho externo para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, e no momento da separação se veem completamente desassistidas, e além da angústia de não poder planejar sua vida futura, porque enquanto você tem um processo em aberto, há sempre essa angústia, você sempre tem algo pendente, algo muito substancial pendente. Muitas mulheres são obrigadas a lidar com difamações, com palavras qualificadoras.
Então, a litigância abusiva, ela tem um objetivo claro, é quebrar a resistência da mulher, é desestabilizá-la para que ela desista dos seus direitos. E, infelizmente, os agressores de mulheres, eles se valem dessa morosidade processual provocada por eles, com essa juntada de uma série de documentos, eu já tive casos em que o homem juntou 400 páginas de conversa de WhatsApp que você lia e não tinha qualquer relevância para o processo, porque a gente sabe como funciona o sistema judicial, e a maior parte dos juízes, do promotor, da promotora, quando se depara com um processo enorme, ele não lê, ou ele deixa de prestar atenção em uma prova, ou em uma fala, uma argumentação que a mulher traz, que é extremamente importante. Então, é preciso ter em mente que os agressores de mulheres e os seus advogados, eles se valem dessa morosidade processual provocada por eles como forma de quebrar a resistência de outra parte, causando muitas vezes a desistência da busca pelos seus direitos por total incapacidade emocional ou financeira de sustentar uma demanda interminável. Então, muitas vezes, quando essa prestação jurisdicional é entregue à mulher, infelizmente, muitas vezes, a vida dessa mulher já foi completamente devastada. Ou os danos causados na vida dessa mulher, na vida dos filhos dessa mulher, são danos irreversíveis. Então, a litigância abusiva, com a litigância abusiva, a violência contra mulheres, a violência sexista, ela passa a correr via processo judicial. E de que forma nós, que somos advogadas e advogados familiaristas, podemos detectar a violência, a litigância abusiva? Bom, quando a gente vai representar uma mulher em uma ação de disputa de guarda ou de regime de convívio, é muito necessário que a gente conheça o processo de construção de vida pelo qual passou o ex-casal. Eu sei que a gente tem uma formação acadêmica muito deficitária, muitas vezes nós passamos por escritórios, somos estagiárias em escritórios, onde somos ensinados a tentar apenas colher informações técnicas. Muitas vezes, nós somos ensinados a dizer, olha, o que aconteceu enquanto vocês estavam casados, morre aí. Nós agora vamos olhar somente para os filhos, não vamos olhar para os problemas que vocês tiveram, para a violência. Então, a nossa formação, ela é uma formação extremamente alienadora em relação às questões de gênero e passa muito por essa naturalização da violência contra mulheres. Quem atua com uma perspectiva feminista, precisa realmente rever, precisa ressignificar a sua forma de atender, de acolher uma mulher, e eu já falei da escuta, mas é muito importante que a gente precise conhecer, que a gente conheça o processo de construção de vida pelo qual passou esse ex-casal. Se a relação foi marcada por violência de gênero, sobretudo a psicológica, que muitas vezes a mulher sequer percebe que atravessou, então somos nós que temos que estar capacitadas para reconhecer, para identificar, é preciso estar atenta para evitar que o processo não seja manipulado como forma de perpetuar esses abusos. A disputa judicial no âmbito das famílias revela muitas vezes o desejo desses homens seguirem exercendo domínio, violentando suas ex-mulheres. Então, o que a gente tem assistido, né, e aí falando bem especificamente a respeito da LAP, o que a gente tem assistido como resultado da LAP nestes 10 anos é que as mulheres conseguem se divorciar, esperando romper o ciclo de violência doméstica, mas, ao não se submeter ao desejo, ao capricho paterno, elas passam a ser falsamente acusadas como alienadoras. Então, não necessariamente esses pais desejam conviver, cuidar afetivamente dos seus filhos, ou até mesmo terem a guarda, mas eles usam o processo como forma de devastar a vida dessas mães. Então, o próprio Estado, por meio da LAP, vem legitimando a perpetuação desta violência doméstica, agora pela via judicial. A Organização Nacional de Mulheres contra a Violência nos Estados Unidos afirma que o psiquiatra, né, o Garner, criou o conceito da SAP e que os advogados utilizam na justiça como estratégia defensiva dos agressores de mulheres e dos predadores sexuais, como forma de explicar a rejeição da criança em relação a um dos progenitores e invalidar alegações de violência ou de abuso sexual contra esse progenitor, deslocando a culpa
para o progenitor protetor. Isso fica muito claro aqui no Brasil também, quando a gente tem acesso a uma pesquisa realizada pela psicóloga Analícia de Souza, é uma doutora, pesquisadora, que estuda a alienação parental, muito antes da lei, inclusive, e ela fez uma coleta de jurisprudência em três tribunais de justiça, da Bahia, de Minas Gerais e de São Paulo. Foram analisados 404 processos entre agosto de 2010 e dezembro de 2016. E dentre esses resultados, os resultados foram apontados, a pesquisa aponta que em 89% dos casos, a comprovação de alienação parental não ocorre, de forma que as alegações são usadas para desacreditar um dos genitores, construindo imagem de egoísta, cruel, vingativo e desequilibrado, que lança a mão de estratagemas para obstruir a relação dos filhos com outro genitor. A gente sabe sobre quem recai o estereótipo de cruel, vingativo e desequilibrado, né? Nós sabemos que são as mulheres. E essa mesma pesquisa dá conta que há uma tendência em associar os supostos atos de alienação parental às mães, e que essa alegação é feita majoritariamente por homens. Então, o que a LAP vem promovendo enquanto cultura jurídica é o reforço do estereótipo de gênero atribuído a mulheres. A justificativa do projeto de lei contém um texto da Maria Berenice Dias, que alude textualmente à tendência vingativa de mães. Está escrito isso. Então, a LAP, ela promove o descrédito da fala das crianças abusadas sexualmente, que é uma questão extremamente grave, das suas mães também. Então, a LAP, ela possibilita a litigância abusiva, já que ela induz também o julgador a acreditar que a mãe mente e o pai fala a verdade, sem efetivamente buscar averiguar se o pai se comportou, por exemplo, de alguma forma que possa justificar ou explicar essa versão da criança. Então, a lei de alienação parental, ela estimula a apresentação de verdades por parte de homens agressores, porque ela já parte de um lugar em que as mulheres estão mentindo, e que as mulheres são vingativas, ressentidas e usam os filhos para punir os pais. Então, os processos dessa natureza muitas vezes levam anos, a perícias, a recursos intermináveis, né? E como eu trouxe antes, os advogados apresentam uma série de documentos que tornam os processos extensos, não são julgados nunca, e enquanto isso a mulher está ali sofrendo, enquanto isso aquela mulher está recebendo, muitas vezes, desqualificações, está sendo desqualificada por meio do próprio processo, e isso tudo é litigância abusiva. E a demora na entrega de uma decisão judicial impõe a mulheres que foram vítimas de violência doméstica prejuízos não apenas materiais, mas também graves prejuízos psicológicos. E vale lembrar que, na maior parte das situações, o ex-companheiro ele está numa situação favorável, porque muitas vezes ele está na posse de todos os bens adquiridos pelo ex-casal, ou simplesmente porque ele deixou a mulher como principal responsável pelo cuidado dos filhos, né? Nós temos homens que estão brigando na justiça, mas que efetivamente sequer cumprem o mínimo que eles conseguem, né? Então, ele aparece quando quer, ele paga a pensão quando quer, paga o valor da pensão que deseja, né? Nós temos aí muitas mulheres abandonadas com dívidas, né, do ex-casal, e enquanto uma sentença garantindo os direitos dessa mulher não vem, muitas vezes ela precisa procurar este homem para que ele, né, pague a pensão para sustentar os filhos, às vezes a si própria, e toda essa busca abre porta para novas agressões e humilhações. Essa mulher vai ter que gastar dinheiro com advogadas, gastar tempo, né? Vai ter que, se não pode pagar, vai ter que ir cedo para a fila da Defensoria Pública, vai correr o risco de perder emprego, porque vai faltar emprego, vai adoecer psicologicamente, porque é isso que nós temos como resultado dos processos onde há falsa acusação de alienação parental. As mulheres ficam extremamente aterrorizadas, acuadas, e muitas vezes até são tentadas a se submeter, a depender do que o pai peça, quando não é uma reversão de guarda, às vezes é um regime de convívio que não respeita a autonomia da mulher, que não respeita o desejo da criança. Por isso que, para os homens abusivos, é muito conveniente a prática da litigância abusiva, é muito conveniente lançar mão de expedientes com o fim de procrastinar o processo, porque ele vai tornar um processo demorado, um processo que, no final, obrigaria a pagar uma pensão, a definir uma guarda, um regime de convívio.
E a gente precisa entender que, enquanto o processo caminha, há uma perpetuação da violência psicológica e patrimonial dessa ex-companheira também. Então, é preciso que a gente possa identificar, que a gente possa denunciar o quanto essa morosidade, essa ineficiência dos juízes e juízas tem possibilitado a atuação judicial perversa de homens com perfil abusivo, prejudicando muitas mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que cada vez mais a gente deve levar essa pauta, falar sobre litigância abusiva, indicar essa conduta, a existência dessa conduta, levar para os juízes e juízas essa conscientização para que eles possam coibir, para que eles possam dar seguimento, muitas vezes, ao processo, impedir que esses homens apresentem documentos que não trazem qualquer relevância, mas só fazem o processo demorar ainda mais, porque o enfrentamento da violência doméstica somente na seara criminal, ou somente no juizado especializado, não vai garantir a efetivação do amplo sistema de proteção da mulher que está previsto na Lei Maria da Penha. Uma mulher que não consegue se sustentar dignamente nem aos seus filhos, não consegue deixar o ciclo de violência. Se ela é obrigada a compartilhar a guarda com o seu agressor ou com alguém com quem ela efetivamente não consegue dialogar, até que se finalize o processo, ainda que a gente demonstre que ela vem sofrendo ataques contínuos, ela tampouco consegue deixar o ciclo de violência. Se ela precisa se defender o tempo todo de falsas acusações de alienação parental, com base em mentiras, idem. E a gente não pode esquecer jamais que os processos têm uma função política, eles devem ser instrumento de efetivação das garantias previstas em lei. Jamais deve permitir o agravamento das violações sofridas. O Estado não cessa, o Estado não combate violência se não garante a essa mulher que foi vítima, ou que é vítima de violência doméstica, o respeito às garantias mínimas processuais no enfrentamento ao seu agressor na vara das famílias também. Negar o respeito ao direito fundamental da razoável duração do processo, que está previsto na Constituição Federal, reconhecendo e impedindo a litigância abusiva, significa afastar o espírito protetivo da Lei Maria da Penha, e a gente precisa estar qualificado para denunciar e exigir que o judiciário adote uma conduta no sentido de respeitar a Lei Maria da Penha, porque termina, no final das contas, por submeter essa mulher a novas agressões, a um prolongamento do seu sofrimento físico e também psicológico. Por isso que eu acredito que os advogados e advogadas familiaristas, que nós devemos assumir o compromisso do combate sistemático e efetivo à litigância abusiva, que é sempre um compromisso de denunciar o uso do aparato judicial como uma das formas de manutenção do poder sobre a vida das mulheres por parte dos seus agressores. Eu fico muito agradecida, vou encerrar essa primeira parte da fala por aqui. Estou muito ansiosa por escutar a minha colega Marina Ganzaroli. Obrigada, Mariana. Não só para comentar contigo, né? Eu gosto de falar, assim, carinhosamente, que ingressar na vara de família é atravessar o portal do inferno, né, para as mulheres. Porque, realmente, assim, tu entra... É triste falar isso, mas tu entra para sofrer todas as sanções de ter tentado te libertar das correntes do patriarcado, né? De não aceitar que tu é propriedade que tu ainda, mesmo depois da separação, tem que ser a propriedade de um homem, né, que os seus filhos não pertencem a ti, pertencem a esse homem, né, que tu já é taxada de mentirosa a partir do primeiro momento, né, que um juiz olha para tua cara e diz que não precisa ler o processo, porque ele sabe, né, que tu está mentindo, que mulheres mentem, que mulheres têm probleminhas, né, como algumas mães já ouviram, né, mas acredito que tem muito mais para se falar sobre isso, né, vamos ouvir agora Marina Ganzaroli, né? Deve ter muitas boas histórias também para nos falar a esse respeito. Bem-vinda, Marina. Obrigada, Alessandra. Uma boa noite a todas, todos, a todos. Primeiro, assim como a Mariana, dizer que é um prazer estar aqui hoje com vocês para falar desse tema
infelizmente, não é algo que nos traz alegria, né? Ainda ter que falar sobre isso. É com muita tristeza que a gente vê essa lei completando 10 anos e, infelizmente, a nossa luta não terminará enquanto essa lei não for revogada. Porque ela significa, como muito bem colocou a Mariana, e que honra minha também ouvi-la, Mari, foi realmente um prazer, anotei várias coisas aqui, vem há tanto tempo colocando as mulheres no banco dos réus, ao invés dos autores de violência. Então, eu também me apresento e aí aqui agradeço a Cibele e a Alessandra mais uma vez pelo convite, cumprimento também todas as que estão aí comentando, interagindo com a gente nessa live de hoje, na pessoa da Clau Andrade, que comentou aí um pouco de tempo atrás. Continuem aí participando e enviando seus comentários e suas dúvidas. Eu sou Marina, mais conhecida como Ganza. Eu comecei a atender vítimas sobreviventes de violência doméstica 1 ano após a promulgação da Lei Maria da Penha. Eu ainda estava na graduação de Direito aqui na Universidade de São Paulo, na USP, e fui uma das fundadoras do primeiro coletivo feminista de uma faculdade de Direito no Brasil, o coletivo feminista Dandara, também mais ou menos aí a mesma época. E ali no escritório modelo da faculdade, eu sou um pouquinho mais nova que a Mariana, tenho um pouquinho menos aí de experiência, na verdade, imagino que muito menos, porque dentro do direito, 5 anos aí, 8 anos a mais de experiência profissional são realmente um caminhão aí, um rio de experiência prática, né? Mas a minha experiência prática nesse atendimento específico, ela começa já na graduação, já no 2º ano, nesse atendimento diferente, né? Inicialmente, não fazendo peças, não fazendo contencioso, mas no escritório modelo do Departamento Jurídico 11 de agosto. E ali, né, tanto que a época, né, depois fui fazer minha iniciação científica com bolsa da FAPESP, especificamente sobre as recém-surgidas, na época nem tinha em todos os estados ainda varas de violência doméstica contra a mulher, e o funcionamento, de fato, como estava se dando a aplicação da Lei Maria da Penha. Na época, tinham decisões de juízes que iam desde a Lei Maria da Penha é inconstitucional até a discussão sobre a necessidade da representação da vítima ou não, da palavra da vítima ou não, para o Ministério Público continuar o processo, que foi depois definido, um pouco tempo depois da minha pesquisa, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, como sim, um interesse público de saúde e de segurança públicas. E foi toda a intenção, né, da lei Maria da Penha, que é o resultado de uma articulação de um consórcio de ONGs feministas, de entidades da sociedade civil, de organizações, de pesquisadoras que sentaram e debateram e pensaram em como construir um marco de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Marco este que não é exclusivamente penal, né? O direito penal, como a gente percebe, né, muitas vezes não é a solução para tudo. O gargalo, no caso da lei da alienação parental, ele está na vara de família, né? E a Lei Maria da Penha, ela tem no seu desenho essa vantagem. Ela não é uma lei penal, ela é uma lei integral. Ela fala de assistência social, ela fala de medida protetiva, ela fala de família, ela fala de pensão provisória, né, de alimentos provisórios. Então, ela traz uma abordagem integral da violência. Mas, infelizmente, a gente não consegue tirar essa intenção do papel. E eu vou abordar um pouco por que isso acontece. Então, começo ali esse trabalho e depois, já no exercício da profissão, né, depois, obviamente, de formada, a gente funda a Defende, a Rede Feminista de Juristas, para continuar fazer esse trabalho de atendimento, né, de orientação jurídica para essas mulheres em situação de violência e fazer a ponte com o sistema de justiça dessas sobreviventes, e também fazer um trabalho de advocacy, né? Fazer um trabalho de incidência legislativa, né? De participação em CPIs, de participação em audiências públicas. A gente teve uma participação bastante
a gente teve uma participação interessante na última alteração da lei que fala dos crimes contra a dignidade sexual, que ficou conhecida como Lei de Importunação Sexual, mas que trouxe, né, reformas importantes, não só trazendo a previsão do estupro corretivo e, principalmente, né, tratando a ação penal de crimes contra a dignidade sexual como ação penal pública, né, interesse público. Antes, a mulher em situação de estupro, ela tinha que pagar uma advogada para entrar com uma ação penal privada, uma queixa-crime, que é a ação penal mais custosa em termos de honorários e custos processuais que tem dentro do processo penal, né? Então, né, quando você busca a denúncia, né? Então, e obviamente impedia muitas mulheres de denunciar seus agressores de violência sexual. Então, a gente faz esse trabalho também de incidência, né? E a Lei Maria da Penha, né? Acho que uma das coisas que eu queria muito dialogar com a fala da Mari, que eu acho que foi muito rica, e acho que essa é a intenção também, né? E aí, cumprimento Cibele e Alessandra, né? E todas do Coletivo Proteção à Infância Voz Materna e de outras frentes, né, de enfrentamento à violência baseada no gênero, contra mulheres, contra crianças, do que significa fazer advocacia feminista, né? E a Mari traz uma coisa muito interessante que eu falo muito também, que é do trabalhar com as mulheres e não para elas, né? Quando uma mulher sofre violência, a gente vem muito esse discurso do você tem que fazer isso, você deve fazer isso, vá à delegacia, diz que 180. Você já foi numa delegacia, né? Você que está falando isso como um robozinho repetindo, né, esse mantra, diz que 180, vá à delegacia da mulher. Você já foi numa delegacia especializada da mulher? Você já entrou dentro desse espaço, né? Então, quando a Alessandra fala, nossa, estou entrando na vara da infância, parece que estou passando pela porta do inferno. Assim, o portão é a delegacia, né? Porque você chega, inclusive, tá todo mundo armado. Então, né, você tá com uma mulher em situação de violência completamente fragilizada, traumatizada, por exemplo, uma situação de estupro, precisa em até 24 horas ter um pedido de um laudo, de um exame toxicológico, né, para saber se ela não foi drogada, eu preciso ter um laudo sexológico, e aí ela entra, tem lá um flagrante de latrocínio, e esse suspeito sendo conduzido com 5 homens fortemente armados que pedem licença, sabe assim, no momento que você está entrando na delegacia, essa cena se coloca ali, porque, enfim, a delegacia da mulher é no 3º andar e a delegacia comum é no 1º. Isso só para dar um exemplo, né, desse ambiente, do quanto esse ambiente, ele não é exatamente acolhedor, ele não é um espaço de escuta, né, para uma mulher adulta, que dirá para uma criança. Como se dá a escuta dessa criança na litigância, né? O que é? Quanto a gente avançou com a lei da escuta protegida, né? A gente faz uma salinha aqui na nossa vara, coloca um monte de brinquedinho aqui, pinta de rosa, e aí eu pego os meus quesitos aqui de pergunta enquanto juiz, dou para um perito, enfim, que não está preparado para isso, e ele simplesmente faz essas perguntas nessa salinha colorida. Isso é escuta protegida? Né? Então, é muito complicado você esperar de um profissional, seja ele um operador do direito, advogado contratado, seja ele um funcionário público, uma funcionária pública, uma juíza, um juiz, um promotor, uma promotora de justiça, um delegado, uma delegada, um policial, né? O enfrentamento da violência sexual, ele da violência doméstica, ele tem uma especificidade. Ele deve ser tratado de forma específica. Eu não trato o problema da segurança do roubo na rua, na via pública, da mesma forma que eu trato a violência doméstica, porque são crimes que têm naturezas completamente diferentes, né? Hoje, o lugar mais perigoso para uma mulher, e eu não preciso repetir isso aqui, vocês são carecas de saber, é dentro do lar, tanto para ela apanhar, quanto para ela ser estuprada, quanto para ela ser assassinada. Então, como que eu crio como que eu desenvolvo essa política pública? Ela tem a sua especificidade. Agora, você quer tratar o seu coração com um médico, uma médica que é ortopedista, não vai dar certo. Né? A gente não faz isso quando a gente vai cuidar do nosso corpo. A gente não vai tratar o coração com um ortopedista. E aí a gente espera que um judiciário machista, que um judiciário branco, cis heteronormativo, masculino, consiga ter a competência técnica, e é uma competência técnica,
né, de fazer uma abordagem centralizada na vítima. Então, quando a gente fala trabalhar com as mulheres, trabalhar para as mulheres, né, ela não deve, ela não tem que, ela pode, ela tem o direito de, empoderada, com conhecimento, informada, feita a escuta, né, tendo ali a informação que ela precisa, o acolhimento que ela precisa, ela vai tomar a melhor decisão para ela, né? Então, assim, e aí, digamos que vamos denunciar, né? Então, eu estou numa situação de violência, eu vou denunciar, eu vou romper esse ciclo. E aí vem a LAP. E acaba com algo que já não estava dando certo, que é o quê? A Lei Maria da Penha, ela foi desenhada para quê? Para que, e isso está lá escrito, e nenhum estado do Brasil, a Lei Maria da Penha é de 2006, nenhum estado do Brasil cumpre a lei nesse artigo, a não ser o Mato Grosso do Sul, que é o único estado que tem uma vara híbrida. Todos os outros estados não cumprem a Lei Maria da Penha. O que a Lei Maria da Penha fala? Que é uma das principais características da Lei Maria da Penha, que foi amplamente debatida pelas mulheres, pelas especialistas. Né? Lembrando que, diferentemente, a Lei de Alienação Parental não foi debatida por ninguém, foi aprovada rapidamente, né? Não houve consórcio, não houve debate, não houve entidades especialistas debruçadas sobre isso. Ela foi ali às pressas aprovada, com muito pouco debate, sem consultar os conselhos, né, de competência local, né? Então, né, falando de um processo legislativo de produção de lei muito diferente daquilo que aconteceu com a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela traz algo que é incrível, que é a competência híbrida. Então, qual que é a ideia? A ideia é a violência doméstica, ela é um problema só para a mulher. Porque eu tô com um problema que eu tenho um companheiro agressor, eu tenho um companheiro que abusa de mim psicologicamente, patrimonialmente, moralmente, muitas vezes fisicamente e sexualmente também. Mas lembrando que não existe hierarquia nesses abusos. Um longo período de abuso psicológico causa uma lesão corporal. A integridade psíquica da vítima, muitas vezes, mais traumatizante do que um espancamento. Um evento único. A gente não tem hierarquia de trauma. O trauma ele afeta as pessoas de formas diferentes. Né? O comentário aqui falando do Sati Tempor falando que o Ananda nunca foi ouvido. O Conanda participou ativamente do processo da Lei Maria da Penha. Foi assim um debate, gente, que foi lindo. Né? Um produto. As organizações feministas foram para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos com o caso da Maria da Penha, voltaram para o Brasil, construíram a legislação. O governo acolheu ipsis literis na época. A Jandira pegou lá o projeto de lei, não mexeram em nada do que veio desse consórcio de ONGs, de entidades, de coletivos. Foi um processo lindo, um processo democrático. Tem vários estudos, inclusive, sobre esse processo. Agora, vai estudar como é que foi o processo da LAP, né? Quais atores, atrizes envolvidos, né? Que interesses existem por trás disso, E aí essa Lei Maria da Penha a Lei Maria da Penha vem falando, não, o problema é um só. Ela vai romper o ciclo, e aí quando ela rompe o ciclo desse abuso, né? Que, como eu disse, não tem hierarquia de trauma, né? Pode ser psicológico, pode ser moral, pode ser patrimonial, pode ser físico, pode ser sexual. Nessa lesão, a integridade psíquica da vítima, que você comprova com laudos que demonstram a extensão do dano desse abuso psicológico. E aí, na lei, na vara de violência doméstica, você tem alguma, né, interlocução, porque depois, né, desde 2006, a gente está fazendo formação dessas juízas, desses juízes. Então, assim, a gente realmente conseguiu, desde a instituição dessas varas, avançar bastante na rapidez das medidas protetivas, né, na rapidez, mesmo na amplitude das medidas protetivas. Então, hoje a gente bota nas medidas protetivas busca e apreensão, por exemplo, de material digital, né, que é usado na intimidação dessa ex-companheira, vai lá, pega o celular do cara, pega o computador dele, né? Então a gente conseguiu avançar nas varas de violência doméstica, mas a gente não conseguiu avançar nas varas de família. E aí qual que é o problema? Lá na Lei Maria da Penha diz que não era para ser assim. Na Lei Maria da Penha diz que era para ser tudo na vara de violência doméstica, a parte de família também, porque o problema da mulher é um só.
ela precisa romper o ciclo, ela precisa denunciar a agressão que ela sofreu aqui, vamos dizer, ela tá aqui com o olho roxo, ela precisa tirar ele de casa, né? Ela precisa de uma medida protetiva de distância, ela precisa de uma pensão provisória, porque, enfim, ela, né, ela que vai ficar com a guarda, né? Ou existe, sim, uma situação de dependência econômica, ou mesmo quando não existe, tem que pagar pensão, mesmo assim, não é essa a questão. É responsabilidade dos dois, ela vai ficar com a guarda, ele tem que pagar. Né? Então, estabelece provisórios, alimentos provisórios e medida protetiva. Né? Isso é pouco aplicado, muito pouco aplicado, deveria ser muito mais. Você, antes de você conversar ouvir a outra parte, ouvir a parte do agressor, você já estabelece, coloca ele para fora de casa e bota na medida protetiva os alimentos provisórios. Né? A Lei Maria da Penha permite isso, está lá na lei. E a gente não consegue usar, a gente não consegue aplicar. E quando a gente aplica na vara de violência doméstica, porque ao longo desses 15 anos a gente conseguiu pelo menos formar um pouco em gênero as juízas, na sua maioria juízas, que estão nas varas de violência, bate na família e o que o juiz da família faz? Tira. Ou revoga, ou reestabelece a visita, porque a ideia da Lei Maria da Penha era que tudo fosse feito nessa vara híbrida. Tanto a parte da violência, o processo criminal da agressão, ou do que quer que fosse, né, o delito, né, lesão corporal grave, lesão corporal leve, lesão corporal à integridade psíquica, né, desde que tem o laudo aí da extensão do dano, ou tentativa de feminicídio, vias de fato, né, para aquele tapa, aquela agressão que não deixa marcas, ou estupro marital, a importunação sexual, enfim, né, vários crimes. Você trata a questão criminal e você trata a visita, os alimentos, né, a fixação dos alimentos, a fixação da guarda, a regulamentação dessas visitas, mesmo já resolve a questão do nome. Tudo isso era para ser feito pela mesma juíza, na vara de violência doméstica. É isso que está escrito na Lei Maria da Penha. Nenhum estado aplica a lei. Então, o que acontece? Exemplos práticos, né? Eu tenho 13 anos de atendimento, eu só dou exemplo real. Um exemplo aqui. Gente, um abuso gravíssimo, que essa criança não podia ver o pai. Não é a mãe que está colocando isso na cabeça da criança. A criança. É óbvio. A criança enrijece a musculatura quando vê o autor da violência. É um conhecimento básico de como funciona a neurobiologia do trauma. Você não precisa nem ser neurobiologista para ter esse mínimo de conhecimento de como opera o trauma na cabeça do ser humano e das crianças, né? E aí você tinha uma situação que a vara da violência, excelente, uma juíza que a gente tem aqui, que é incrível, uma juíza da violência, nossa, ela é maravilhosa, muito, realmente muito boa, né? E cumprimento a doutora Tereza Cabral, porque realmente ela faz um trabalho incrível. E aí, essa juíza maravilhosa tirou visitas, suspendeu visita, né? Não tinha guarda, laudo de perícia, laudo CRAS, das assistentes sociais, das psicólogas, acompanhamento escolar, tudo certinho. Aí ia lá o juiz da família, restabelecia a visita. A criança que tinha já quase pré-adolescente regrediu, voltou a urinar na cama durante a noite. Foi obrigada pelo judiciário a conviver com o autor da violência. E o autor da violência, né, e aí eu odeio essa expressão, porque daí eles falam, mas ele batia na mãe, não batia na criança. A criança era indireta, violência, vítima indireta. O que é uma vítima indireta de uma violência doméstica? Tem um estudo nos Estados Unidos muito interessante que ele mostra, é um exame físico, é um exame de ressonância magnética. Ele mostra no cérebro das crianças qual a extensão do trauma, ficando áreas ativas, áreas inativas, né, do neocórtex, qual a extensão do trauma no cérebro das crianças e de crianças que viveram em lares com violência doméstica. Nessa chave, eu batia na mãe, não batia na criança. Né? É como se a criança não fosse vítima direta desse ambiente de violência. E aí eu vou provar agora com essa pesquisa como ela de fato é a vítima direta também desse constrangimento. Fizeram um exame em soldados
que tinham acabado de sair do fronte de guerra do Afeganistão. Homens adultos que ficaram 2 anos no fronte de guerra do Afeganistão. E o trauma observado nas ressonâncias desses soldados era equivalente ao trauma observado nas ressonâncias das crianças vítimas de violência doméstica indireta, como diz o direito. Então, vejam vocês, a única forma de identificar qual que era o cérebro das crianças era que o cérebro das crianças era menor no exame. Obviamente, eles fizeram para ver a proporção e proporcionalmente, tirando a questão do tamanho, era semelhante. Você não conseguia identificar qual cérebro era de qual trauma. Se era criança vítima de violência, se era soldado no fronte de guerra. Então, assim, só para dar um exemplo das diversas pesquisas, a Arielle, querida psicóloga, acabou de comentar aqui, ela sempre traz estudos muito, muito ricos sobre, né, essa área que é a área da psicologia, e que a gente tem, veja, a gente como advogadas, quando busca profissionais como a Arielle para levar um laudo, né, e suspender essa visita e garantir essa guarda, e aí a gente tem esse laudo desqualificado, a gente tem uma perícia junto do judiciário que não dá conta do trabalho e que muitas vezes está despreparada, né? E assim, obviamente, não dá para generalizar, né? Mas ainda carece demais, né? E como é que a gente foca? Né? Como que a gente consegue focar naquele gargalo de formação do operador do direito? Porque a justiça você faz o recorte de gênero, ela é masculina, faz o recorte de raça, ela é branca, faz o recorte de orientação sexual, ela é heterossexual, ela é cisgênera. Então, assim, como que a gente consegue, né, para além de diversificar esses espaços, né, buscar cada vez mais profissionais feministas, profissionais especialistas em todas as áreas do conhecimento, em todos os postos de trabalho, em todas as alturas, né, da hierarquia da justiça, mas como que a gente garante a formação e a recapacitação de todos esses operadores? Então, quando a gente tinha a ideia da Lei Maria da Penha, que era a vara única, a gente conseguia focar a educação, a capacitação desse servidor público. Varas de família são muita rotatividade. Então, você começa um processo, dali a pouco já é outro juiz substituto, né? As juízas das varas de violência, elas tendem a ir por vocação, elas ficam muito mais tempo, né? Elas demoram mais para entrar na rotatividade, porque elas tendem a se identificar com a causa, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, varas de família que são ociosas em termos de volume de processo comparado com as varas de violência. Por que não pegar essas varas de família, juntar com as varas de violência e, de fato, ter a competência híbrida que a gente esperava da Lei Maria da Penha, né? Então, a gente tem outra coisa que a Mari traz também, do acesso à justiça. As barreiras culturais, sociais, econômicas, processo da justiça se impõem acima mais de quem? Daqueles grupos minorizados mais vulnerabilizados. Mulheres negras, lésbicas. Então, esse acesso é mais dificultado, né, conforme essas estruturas de hierarquia de opressão, elas se sobrepõem. E quando a gente pensa na violência doméstica e na violência sexual e intrafamiliar, não tem como a gente deixar de lado os vieses de poder que estão envolvidos nessa relação. E como a Mariana muito bem disse, se reproduzem no processo. Em que estereótipos eu vou usar para desqualificar essa mãe? Eu vou juntar nesse processo 400 páginas de WhatsApp e vou dizer para o juiz que ela é louca histérica. Para quem que cola dizer que é louca histérica? Para a mulher. A construção do discurso médico, psiquiátrico, né? A gente pode pegar lá o Foucault, História da Sexualidade, das psicopatias dessa ordem são atribuídas a quem? Ao gênero feminino. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a foto dela, um monte de foto dela do Instagram para mostrar que ela está tendo uma vida normal, uma vida saudável, uma vida que qualquer mulher, mãe, deveria ter, né, para ter a sua saúde mental e a sua sanidade, a sua família sã. Não, eu vou pegar essas mesmas fotos e vou falar, olha lá, ela está viajando, ela é péssima mãe, ela já arranjou outro companheiro, ela aquilo, é vagabunda. Eu vou usar todas as formas pejorativas que são usadas para desqualificar as mulheres em qualquer situação, dentro do processo, fora do processo, no ambiente de trabalho,
no WhatsApp de família, né? Que seja na briga no trânsito, né? Então, assim, e aí, algo que me choca muito, que a gente estava conversando, né? E que a Mari também traz, que é a questão de como a gente não tem educação nas universidades para isso. Eu fui ler o ECA, por isso que eu nunca li o ECA durante a graduação. Eu li o ECA durante a graduação porque eu trabalhei no escritório modelo, mas eu fui me debruçar sobre o ECA e sobre os estudos da infância depois da faculdade, me pesquisando, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. A gente não tinha aula sobre isso na graduação. Que dirá a violência doméstica, né? Hoje, ou pelo menos de Lei Maria da Penha, já tem, né? Já tem uma matéria específica para gênero e direito. Na minha época, nem isso tinha. Então, assim, assistência social, LOAS, a LOAS realmente, o ECA não, que pelo menos você ou até ouve falar, você pode até não ter lido, não teve nenhuma matéria, mas a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, né, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, esse realmente só fui aprender quando eu fui trabalhar na prefeitura, né, logo depois que me formei, não tem isso na faculdade, que dirá a perspectiva de gênero, né, então, e aí eu me lembro que na faculdade, no direito de família, eu aprendi que você converter uma guarda para você tirar a guarda de uma mãe, nossa senhora, tinha que ser uma situação gravíssima de abuso, de situação de rua, de situação de drogadição. Tinha que ser um combo de todas essas três, que tirar a guarda de uma mãe era uma coisa quase impossível. E aí vem a lei de alienação parental. E muda completamente esse quadro. Né? A gente estava até lembrando, a Sibeli estava muito bem lembrando da geração da minha época para antes, né? Porque eu pego bem o final dessa época, de falar, não, se a mãe perder a guarda, eu rasgo o meu diploma. Corta para 10 anos depois com a lei de alienação parental. Olha onde a gente está. A gente está discutindo conversão de guarda de autor de pedofilia. Como que a gente chegou aqui, gente? Então, e aí, assim, esses, né, o advogado, o juiz, é tudo exemplo real, que não paga a pensão dos próprios filhos e que ainda vem acusar a mãe de alienação parental. E aí eu penso, nossa, mas 53,5% das famílias é composta apenas das mães e seus filhos. 86,5% das crianças com menos de 4 anos tem como a primeira responsável a mãe. São 30 milhões de brasileiros. São 4 milhões de brasileiros que nem o nome do pai tem na certidão. E aí, de repente, as mulheres com essa lei, que são aquelas que cuidam das crianças, que cuidam dos idosos, que cuidam das pessoas com deficiência, que cuidam das pessoas que estão com enfermidades, são colocadas na posição de réus para beneficiar, né, ou para dar voz àquele que não contribuiu, nunca contribuiu, nem financeiramente, nem afetivamente, nem emocionalmente, nem presencialmente, no exercício da sua parentalidade. E a gente pega, por exemplo, o PNAD contínuo. As mulheres exercem 18,5 horas semanais de tarefas domésticas, em comparação com 10, 9 dos homens. E aí a gente tem essa lei que reforça esses estereótipos e, na sua maioria, é utilizada contra aquelas que são as maiores protetoras da infância, que são as mães. Então, você tem uma litigância, né, abusiva, uma litigância em que o judiciário é conivente e nutre os agressores, em que o tal do argumento da privação de convivência se sobrepõe ao trauma da violência doméstica cometida contra a mãe, e, nos piores casos, sexual contra a própria criança, que a gente sabe que é difícil de provar, óbvio que é difícil de provar, não à toa, 5% dos casos de estupro chegam nas autoridades. Por que será? Porque é fácil de provar a pedofilia? É por isso que a pedofilia acabou no Brasil? Não. 70% dos estupros são contra menores de 17 anos. 50% são contra menores de 13.
Quem é a vítima de pedofilia no Brasil? É a menina do Espírito Santo, de 13 anos, sendo abusada pelo tio, pelo padrasto. E não tendo acesso nem aos seus direitos sexuais reprodutivos. Que dirá a mulher adulta. Né? Então, assim, é isso, né? Infelizmente, a gente tem o questionamento da legitimidade das mulheres que denunciam seus agressores, principalmente nas violências sexuais, que são aquelas mais difíceis de serem denunciadas, que carregam mais estigma, que são circundadas de mais mitos, né, em que o processo revitimiza mais as sobreviventes. Né? E aí, realmente, a gente tem coisas que, olha, né, você vê numa audiência um juiz perguntando a uma vítima de estupro se ela sentiu prazer na violência, se ela gozou, onde foi a ejaculação, se usou camisinha ou não usou camisinha. Você vê isso, é muito cruel, é um processo muito cruel. Estou falando de uma mulher adulta, hein? Que dirá a investigação num processo de violência sexual contra a criança ou adolescente. Como você faz essa escuta? Como você colhe esse depoimento? E aí depois você questiona o depoimento? Memórias falsas? Essa foi, olha, não sei qual que é a pior invenção teórica nessa história do Gardner, da alienação parental, ou o negócio de memórias falsas. Que memórias falsas? Da onde? Completamente sem fundamento científico, metodológico, de evidência, estatística, uma coisa. A denúncia sexual, gente, ela tem a mesma quantidade de denúncias falsas que tem qualquer outro crime. Latrocínio, roubo, é igualzinho, não bate 5%. Né? E você pode perguntar para qualquer pessoa, você conversa com a Gabriela Mansur. Gabriela Mansur tem 10 anos de Ministério Público. Quantas denúncias falsas você pegou de estupro? Foi uma, foi muito. E não se sustenta, né? Obviamente, não se sustenta. O processo investigativo básico não sustenta. Né? Agora, você espera ter um depoimento, se o de mulher adulta já não é, o que dirá de criança? Linear, conciso, redondo, fechadinho, com sucessão de eventos perfeita, a pessoa que realmente não entende a neurobiologia do trauma, né? Você tem total fechamento ali do neocórtex e só o cérebro reptiliano funcionando. Cheiro, flashback, luz, sensação. A mulher adulta não tem essa memória, que dirá a criança. Não tem. Inclusive, é uma resposta automática de sobrevivência do nosso cérebro. É por isso que ele funciona assim, para a gente sobreviver à situação de violência. É por isso que ela responde, né? Dessas formas que parecem estranhas. Por que não gritou? O esperado é não gritar. O esperado é não reagir. Né? Normalmente na pedofilia não tem, a criança fica muda, calada. Até porque ela não entende o que está acontecendo. Né? Então, assim, é o mínimo de conhecimento, né, sobre o tema. E infelizmente os operadores não têm. Operadores de segurança não têm. Muitas vezes até os de educação, para identificar esses sinais. A gente não está conseguindo falar de violência doméstica dentro das escolas, que dirá de violência sexual. Como é que a gente previne a pedofilia se a gente não pode falar de forma lúdica, de forma adequada, sobre consentimento com a criança? Tem uma forma de falar sobre consentimento com todas as faixas etárias. No atual sistema político, a gente não está conseguindo falar nem sobre isso. Porque está uma demonização do gênero, né? Que é reforçada por esse judiciário. Né? Então, e aí realmente eu vou concluindo, né? Enfim, trazendo aí algumas coisas, né? Do como a gente... o judiciário tem uma grande dificuldade de valorizar o depoimento da vítima. Hoje, na minha opinião, esse é a maior dificuldade para o enfrentamento sexual, da violência sexual no Brasil. A absoluta desvalorização do depoimento da vítima. Né? Então, você tem uma situação que é ele versus ela, e aí a gente dá o benefício da dúvida sempre para ele, porque estamos numa sociedade machista, patriarcal, e que reforça esses viéses de dominação, esses viéses de poder, que colocam as mulheres numa situação de subalternização. E aí, mais uma vez, elas se veem numa situação precária, né? Porque são elas que têm que buscar a justiça, são elas que têm que pagar advogada, são elas que também estão cuidando da criança, da saúde mental delas e da criança, né? Enquanto ele está lá
de boa, só fugindo da pensão, né? Peticionando, fazendo esse processo durar o máximo possível, enchendo de prova, falando da amiga, falando em coisa que não tem nada a ver com o processo, né? Trazendo ali a história da vida, que ela comprou sapato, né? Enfim, de todos os argumentos possíveis e imagináveis para ir acabando cada vez mais com o psicológico e com as forças, né? Com a energia dessa mulher de continuar, né? Nessa briga, e a mulher ainda nem podendo falar o que sente, né? Porque se ela falar alguma coisa, então, assim, ela ainda tem que tomar cuidado com o que ela fala sobre o cara que está colocando ela numa situação de vulnerabilização, sobre o agressor que abusou do filho dela, que abusou dela, né? Ela ainda tem que fingir que ele é um cara legal, né? Para não ser mais acusada ainda, sei lá, gravada, falando mal do cara, né? Então, isso é muito cruel, muito cruel com as mulheres. Infelizmente, eu fico também muito triste com a omissão de muitos operadores, principalmente da área do direito da família, em relação ao tema da lei de alienação parental e a necessidade da gente debater a revogação mais rápida possível dessa lei. Como eu disse, quando eu estava na faculdade, a gente falava isso, né? Rasgo meu diploma se a mãe perder a guarda, e agora, com guarda compulsória combinada com a possibilidade de reversão de guarda da lei de alienação parental, a gente tem um conjunto de reversões de guarda que viraram, ao invés do que a gente tinha antes, típicas, né? E cada vez mais numerosas, colocando as mulheres numa situação de acusadas, né? E não de denunciantes da violência que sofreram, da violência que seus filhos sofreram. Então, acho que são muitos os desafios, né? Eu, recentemente, um ano atrás, publiquei um artigo num livro organizado pela professora Silvia Pimentel, que participou, inclusive, de todo esse processo, né, da Lei Maria da Penha, foi uma mulher da Constituinte, foi da ONU Mulheres aqui no Brasil, né, da PUC, sobre violência sexual. E uma das coisas que eu falo é que eu entendo que ou a gente aplica a Lei Maria da Penha e a gente leva as situações em que tem violência para essas varas, que daí a gente foca nessas varas, na educação desses profissionais, e tira das varas de família, ou as varas de família é um buraco sem fundo. A gente não vamos conseguir capacitar, dar conta de capacitar todos os promotores, todos os juízes das varas de família. A gente foca nas de violência doméstica e aplica, de fato, a Lei Maria da Penha, e aplica a competência híbrida e traz as questões de família nos casos de violência para a juíza da vara de violência, ou na estrutura organizacional que a gente tem hoje do judiciário. Eu não vejo, obviamente, a primeira solução é a revogação da lei. Mas, assim, para a gente avançar na aplicação e no enfrentamento da violência doméstica, da violência sexual, né, junto com a verdadeira reparação contra os agressores, é a revogação da lei de alienação parental, a revisitação dessa questão da guarda compartilhada compulsória, que isso também acho que é um outro tema que precisa ser revisitado, a combinação dele com outros fatores, né? Pelo menos, no mínimo, para se dizer o mínimo, né? E a aplicação da competência híbrida. Sem aplicação da competência híbrida, eu não vejo como a gente vai vencer esse judiciário que, infelizmente, reforça e corrobora a desigualdade de poder que a gente tem na sociedade entre homens e mulheres. Acabei falando muito, né? Eu falei que eu falava muito, a gente combinou de trocar figurinha, fazer debate, fala 10 minutos uma, depois 10 a outra, fizemos exatamente o que a gente ia fazer, que é falar de uma vez só. Não, com certeza, assim, o que vocês trouxeram é muito do que as mães muito tentam falar, né, e não são ouvidas, assim. Infelizmente, assim, o nosso estado aqui tem orgulho de se dizer machista e conservador. Então, a Maria da Penha não é muito bem vista aqui, principalmente às mães não é dado o direito de usufruí-la, né? A gente vê aqui na vara de família, a mãe está entrando e primeira coisa que ela comenta é que ela tem uma medida protetiva e o juiz já bate na mesa. Aqui não, aqui Maria da Penha
não funciona e não vale. É como se tu tivesse com um cachorrinho embaixo do braço e tivesse que deixar fora da sala de audiência. Da mesma forma, né, por tu estar envolvida num litígio de guarda, se tu vai recorrer ao juízo de violência, eles te entregam uma medida protetiva que vale de segunda a sexta. O que tu faz com essa medida protetiva? Né? E não é extensiva aos filhos. Ou seja, no final de semana, tu vai ter que receber a pessoa que te agrediu na tua casa, vai ter que falar com ela e ser muito bem educada, porque aquela pessoa que chega ali para buscar o teu filho, que também foi testemunha dessa violência, tá ali com o celularzinho na mão sempre, né? Porque eles gravam até a respiração da gente e levam um processo e tá tudo normal, né? E a gente vê, assim, que toda essa violência, ela, na verdade, ela é muito bem aceita pelo judiciário, boa parte dele, porque muitos juízes já declararam que precisava mesmo fazer um manejo da Lei Maria da Penha, porque as mulheres se sentiam empoderadas demais, né, porque por qualquer coisa estavam indo na delegacia, e daí me contemplou muito a tua fala, que tu disse, né, a dificuldade que é, né, o que é entrar numa delegacia para registrar um boletim de ocorrência, né, e na verdade, toda esse processamento, assim, a parte prática do processo, para mim, é uma busca de construir a alienadora, né? Porque tu entra ali, tu é retirado dos teus direitos, tu é ameaçada, né? Esse conjunto de lives que a gente trouxe foi sugestão das mães aqui do coletivo do Voz Materna, né? Que infelizmente não podem estar nesse espaço, né, não podem expor a sua cara, não podem falar, mas realmente, assim, elas têm contribuído muito, têm construído esse trabalho, porque são ameaçadas no processo. Se estiver envolvido em qualquer militância em relação à lei da alienação parental, eu vou retirar a guarda do teu filho, né? Então, tu recebe esses questionamentos do juiz, tu sai dali pensando, não, eu vou perder... Tô sendo ameaçada de perder a guarda. Daí, o que é a primeira coisa que tu ouve de parente, de família, cidade? Não, tu tá louca, mãe não perde guarda no Brasil, né? Daí tu entra pro judiciário também, a primeira coisa que diz, não, tu tá louca, tá inventando tudo. Então, realmente chega um momento em que a mãe acorda e acha que ela tá louca. Que não pode ser. Muitas vezes a gente acorda e pergunta, não pode ser realidade isso. Com o que se conhece de leis, depois da Constituição de 88, então, que é uma das constituições que mais deu direito às mulheres mais feministas, né, tu acordar e ver que de um dia para o outro, te retiraram todos os direitos. Né? Então, é uma realidade, assim, a gente acredita que essas violências não vão acabar com a revogação da lei da alienação parental, né, mas, com certeza, com a revogação dela e regulamentando melhor a guarda compartilhada obrigatória, a gente vai ter um bom avanço nesse sentido, né? E vamos passar as perguntas, né, meninas? Deixa eu localizar aqui. As meninas estavam falando ali no comentário do exame de corpo de delito, né? O que é o exame de corpo de delito? Olha, o sexológico, mesmo aqui no Pérola Byton, que é sem referência nacional, você imagina você sair de uma situação de estupro e passar por um exame sexológico, que é basicamente o exame que todos os seus orifícios possíveis serão examinados. Isso não existe. Como é que se fala isso para uma vítima de violência sexual? Vamos lá agora no Pérola Byton, vamos primeiro ficar 5 horas, 10 horas numa delegacia, fazer um boletim de ocorrência, depois de tudo isso, vamos pegar um papel e vamos lá no Pérola Byton fazer um toxicológico e um sexológico completo. Então, assim, como que você garante essa instrução probatória só no depoimento da vítima, se o depoimento da vítima não é valorizado, né? Sim. Ali, eu acho que a primeira pergunta era para a Mariana, tá ali na tela. Opa, sumiu. Mas a pergunta era: cabe processar o pai por denunciação caluniosa? Em relação ao quê? A acusação de alienação parental? Olha só, eu realmente não acredito que gerar um outro processo vai resolver a vida dessa mulher, porque o que a gente está falando aqui é justamente dos efeitos perversos da litigância abusiva, que é muitas vezes materializado pelo ajuizamento sucessivo de uma série de processos em âmbitos diferentes, com títulos diferentes. Então, alienação parental não é crime,
não é? Então, assim, denunciação caluniosa, eu entendo, eu não milito na área criminal, na área penal, talvez Marina possa dizer, mas alienação parental não é crime. Então, eu não entendo que caberia uma acusação por denunciação Existe caluniosa. esse projeto, inclusive, né? Como piorar o que já está ruim. Exato, Projeto de lei existe. de criminalizar a alienação parental, porque como ela não é crime, esperamos que ela não seja, esperamos que ela seja revogada, você não poderia usar a denunciação caluniosa, porque a calúnia é precisamente um crime contra a honra, em que você acusa alguém de cometer um crime que ela não cometeu. O crime sendo, no exemplo, a alienação parental. A denunciação caluniosa ela é muito usada, assim, antes da alienação parental, já muito antes da alienação parental, pelos abusadores sexuais, né? Porque Isso. você não consegue provar aquele estupro, porque tinha bebida envolvida, né? Não consigo provar aquele estupro, ele é absolvido e aí depois ele entra com uma denunciação caluniosa e na área civil uma indenização por danos morais e ainda pede indenização de dinheiro da mulher que ele estuprou. Isso a gente tem já antes da alienação parental, isso infelizmente já acontecia por causa desse tipo de processo de denunciação caluniosa que é mais usado contra nós do que a nosso favor. Exato. Até porque a gente precisa entender os lugares que as mulheres ocupam no sistema de justiça. Então, uma mulher que processa um homem, ela nunca vai estar na mesma posição, porque a fala dela já vai ser descredibilizada também. Então, eu não vejo muito bem esse movimento de ajuizamento de ação, de achar que o judiciário também é que vai dar resposta, né, com essa também política punitivista. Eu acho que a gente deve pensar outros caminhos para enfrentar isso. E até complementando um pouco da fala da Marina, que foi fantástica, agradeço, eu aprendi muito. Aqui na Bahia, o Tribunal de Justiça foi além, falando sobre a natureza híbrida, né? Eu concordo realmente que deveria ser nossa principal luta, né? Editou uma resolução de número 47, proibindo expressamente, né, que se fosse avaliada a questão ligada a alimentos, ligada à guarda, ou seja, foi além, uma resolução que contrariou uma lei federal. Então, isso aconteceu no Tribunal de Justiça aqui da Bahia. E a gente lida realmente com um juizado, né, juizado não, com o juízo de família que não tem a menor capacitação para entender as questões de gênero. A guarda compartilhada obrigatória, eu acho que foi até uma pergunta que fizeram também, né, se a gente enxergava a imposição da guarda compartilhada obrigatória, mesmo em casos em que há violência doméstica, como um reforço de violência, e com certeza. Porque, assim, é muito curioso, porque tem gente que quer desqualificar a nossa luta pela revogação da lei da alienação parental, falando assim, é uma pessoa que eu já vi esse tipo de fala, né? São pessoas que não são nem a favor da guarda compartilhada. Falo, ora, nós mulheres feministas e advogadas feministas, o que mais nós queremos são que os homens se ocupem do cuidado dos filhos, efetivamente se ocupem. Agora, obrigar o compartilhamento da guarda quando não há nenhuma possibilidade de deliberar conjuntamente, quando há violência psicológica, isso é outro tema, é outra história. Então, essa manipulação da nossa fala, a gente percebe o tempo todo também. E, infelizmente, a gente percebe isso no campo progressista, ou dito progressista, o que, para mim, ainda é mais frustrante. Então, a gente precisa avançar nesses debates, porque hoje eu vejo que é um verdadeiro terror. A lei da alienação parental é uma lei de mordaça, então as mulheres não podem mais denunciar os abusos sexuais sofridos por seus filhos, né? Quer dizer, essa mãe que é socialmente, historicamente posta no lugar de única ou principal cuidadora, responsável por tudo que acontece àquele filho. No momento em que ela tem conhecimento, se depara com a prática de um crime, né, de abuso sexual, ela fica numa encruzilhada. Ou ela denuncia e é taxada de alienadora e pode perder a guarda do filho, ou ela fica em silêncio e depois também vai ser responsabilizada como cúmplice, porque a culpa é sempre de Eva. Então, a gente tem aí uma lei que, assim, para mim, não tem remédio, né? Tem gente que, não, mas poderia melhorar, poderia... Não, não tem. É uma lei que veio com um objetivo claro, silenciar mulheres, né, perpetuar o acesso dos homens aos corpos, né, de homens predadores sexuais, aos corpos das crianças e perpetuar um ciclo de violência contra mulheres. É uma lei que veio para isso na sua origem.
Então, enquanto a gente não revogar, e eu concordo com Marina, é triste que a gente ainda precise estar falando sobre isso, mas é necessário, né? Não tem realmente como não falar, até porque nós somos minoria, isso para mim é muito claro, é uma luta muito grande ainda para levar esse debate, as pessoas ainda taxam de coisa de feminista, né? Falar sobre gênero é coisa de feminista, assim, me impressiona muito perceber, né? Esse tipo de desqualificação para o debate crítico dos operadores, das operadoras de direito, no campo das famílias. Como é que você vai pensar famílias sem pensar as opressões estruturais que estão aí atravessando as relações familiares? Como é que você vai colocar isso de lado e dizer, não, agora a gente vai olhar só isso? Realmente eu são acho muito engraçado. Eu acho engraçado que o princípio da árvore envenenada funciona para tudo no direito, menos para alienação parental, né? Eu falei isso na CPI do Senado, porque é uma coisa que como que você quer tirar leite de pedra de uma lei que está na sua raiz envenenada, né? Então a gente tem esse princípio no direito processual que é básico. Se você tem um erro formal ou material no processo, que a gente chama de vício, todo o processo está viciado. É o princípio da árvore envenenada. Você tem a maçã que está envenenada porque a raiz está envenenada. A maçã não ficou envenenada sem ter passado o veneno pela raiz, pelo tronco e chegado na maçã, enfim, no fruto. Então, como que você quer aproveitar alguma coisa de uma lei cuja raiz, cuja origem é essa? Que surgiu para isso que a Mariana falou. Né? Esse que eu vejo, não dá para salvar alguma coisa, não dá para salvar nada. É a árvore envenenada. A origem da lei está viciada. A gente não pode aplicar uma lei que foi desenvolvida para proteger pedófilos, gente. Ainda que ela tenha alguma utilidade, eu também não vejo. Né? Tem um pessoal aí que defende que tem alguma, eu não vejo nenhuma. Né? Mas, enfim, não tem. Aí vai a árvore envenenada. Então, você acha que tem alguma? Então, vamos fazer outra. Vamos sentar e vamos discutir uma outra, que no começo de conversa não vai ter esse nome, não vai ter esse conceito, porque esse conceito ele é um conceito que está na sua raiz envenenado. Esse conceito a gente já tem declaração da Espanha e da Argentina, se eu não me engano, para que não se construa nenhuma lei nesse sentido usando o conceito. Então, não pode nem copiar a lei da alienação parental que tem aqui, que eles estavam tentando fazer isso, né, e nem usar em qualquer área, seja psicologia, seja no direito, e eu achei sensacional isso, assim, banir a ideologia da alienação parental, né. A gente tem aqui a pergunta da Amanda, que ela pergunta o que é possível para fazer para evitar a utilização da morosidade como litigância abusiva. E tem uma pergunta que emenda nessa, eu acho que seria a diferença entre litigância abusiva e litigância de má-fé. Daí eu vou passando e vocês vão respondendo. A primeira, que se relaciona com o que eu estava falando, por isso que eu vou responder para Amanda, né, o nome. Isso. Amanda, o que eu costumo fazer é denunciar. Né? A gente precisa denunciar. Então, eu costumo falar do princípio da duração razoável do processo, que é uma garantia, da função política do processo. Tudo que eu trouxe aqui, eu costumo trazer nas minhas petições. Falar do tempo que o processo foi ajuizado, dos recursos protelatórios, da apresentação de 400 páginas, enfim, de documentos que não trazem nenhuma... Né, não são elucidativos para o processo, e chamar o judiciário a atuar. Assim, a gente precisa denunciar, a gente não pode também naturalizar, porque o que eu percebo é que muitos de nós, advogados e advogadas, já estamos também naturalizando a demora do judiciário, né? De falar, é assim mesmo, demora, é assim mesmo. Não, gente. Não dá para atuar dessa forma, porque a gente precisa ter em mente sempre que essa demora, a litigância abusiva, mata mulheres em vida. Há mulheres que se matam. Nós temos o caso do México, a revogação da lei da alienação parental se deu com isso. Né? Essa mãe que perde a guarda dos filhos, que eram abusados sexualmente, ela se matou. Então... só não demora a expedição de mandado de busca e apreensão de criança, né? Isso, exato. Se tu chegar com a petição lá, 10 minutos depois o juiz está despachando, claro. Né? E sem fundamentar, e ele dá aquilo e manda o oficial de justiça, manda a polícia... Né? Daí isso não causa trauma nenhum na criança, né? Com lei de alienação parental, a gente tem uma coisa que é bem absurda, é que liminarmente é possível se deferir
a reversão de guarda. Sem escuta da mãe, sem apresentação de um laudo, quer dizer, qual a capacitação, qual a formação que um juiz tem para aferir algo, uma síndrome, enfim, algo que seria de origem psicológica, e com base nisso, adotar uma postura tão grave, com repercussões tão profundas, tão complexas quanto a reversão da guarda. Mas a lei de alienação parental possibilita isso, né? Então, assim, respondendo a morosidade, como é que a gente faz? Denunciando. A gente precisa denunciar. Marina, tu explica um pouquinho para nós aqui a diferença da litigância abusiva e no que ela difere da litigância de má-fé. A Juliana queria saber. Essa litigância, né, quando a gente tem a condenação de litigância de má-fé, ela vem, inclusive, com uma multa, né, porque você mostra que você está provocando essa morosidade intencionalmente, né? Então, muitas vezes, nos casos cíveis, isso é a litigância de má-fé, ela pode ser colocada em qualquer processo, né? Em qualquer situação civil, penal, e aí civil, seja de família, né? Mesmo trabalhista, você pode levantar essa figura da litigância de má-fé. A litigância abusiva, na verdade, a gente está chamando, a litigância de má-fé é o nome técnico, né, para essa multa que vem dessa litigância abusiva. Mas a gente está falando aqui, precisa da mesma coisa, né? Acho que quando a gente fala de litigância abusiva, a gente tende mais a se referir a esse tipo de litigância que pode incidir multa de litigância de má-fé, que busca não só a morosidade, mas a intimidação e a violência psicológica por meio de excessivos atos processuais. É uma litigância abusiva cujo abuso da litigância vai além da litigância, vamos dizer assim. E aí, quando você levanta essa litigância abusiva com outros elementos, você pode ter, então, uma incidência de multa de litigância de má-fé se o juiz com você concordar. Creio que é isso, Mari. Não sei se você quer complementar. Porque a litigância de má-fé, ela está prevista no Código, né, de Processo Civil, e não necessariamente ela vai ser usada contra mulheres. Ela vai ser adotada contra mulheres. Assim, um homem pode agir, praticar uma litigância de má-fé contra outro homem. Mas o conceito da litigância abusiva, ele é um conceito que envolve o desejo de quebra do uso do processo como forma, esse conjunto de táticas, são estratagemas realmente para quebrar a mulher psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, para que ela desista dos direitos dela. Então, há uma diferença, porque o preenchimento da litigância abusiva, ele vai além, né, como Marina falou. Já na a litigância de má-fé, não necessariamente. A litigância de má-fé, ela se relaciona, né, o conceito, mas ela não necessariamente vai ser sempre contra mulheres. Ela não necessariamente... Você pode ter uma litigância de má-fé num contrato de aluguel, entendeu? Olha, a pessoa ela não mostrou um documento, ela forjou um documento e ela não colocou aqui e pediu um valor. É uma litigância de má-fé. Então, quando a gente fala abusiva, a gente está falando desse elemento que vai além da litigância, né? Que é uma forma de intimidação por meio de atos processuais. A pessoa quer exercer poder e controle sobre a vida da outra, tem essa marca também. Que a litigância de má-fé, não necessariamente. A litigância de má-fé, ela está querendo ter um resultado favorável para ela, e aí, exato, ela usa de recursos, tem um preenchimento diferente. A doutora Ana aqui, né, traz uma questão que hoje retirar a guarda da mãe se tornou algo banal com a lei da alienação parental, né? Onde se insere a fundamentação, e eu acredito que é a fundamentação jurídica, né, para se usar a cariação e a busca e apreensão de crianças. Hoje até a gente estava pesquisando sobre isso e não se achou especificamente, né, porque é um ato, assim, horroroso que acontece, porque não tem, né, Ale? Não tem vídeos, fundamentação jurídica para fazer isso. Né? Essa que é a verdade, não tem fundamentação jurídica, né, para fazer busca de apreensão de menor, né, de criança e adolescente, né, de menor de 18 anos, né, dessa forma. A gente vê os vídeos, a gente recebe, né, os relatos das mães. Acho que a Mari pode trazer muito mais isso, mas
não existe uma fundamentação jurídica, nem no ECA, nem na escuta protegida, nem na própria lei de alienação parental, que diga que o policial tem que ir armado, pegar criança de mãe. Né? Então, assim, não existe, não tem essa fundamentação. A gente não vai encontrar porque ela não existe. Se existe, está na própria SAP, né? Ou na aplicação dessa lei, que é uma lei perversa e permite esse tipo de coisa. A busca e apreensão de crianças, assim, eu acredito que ela está perguntando quando, por exemplo, a mãe ou o pai se recusa a cumprir o regime de convívio. Eu acredito que seja isso, não é? Eu acredito que sim. Aí a gente tem realmente essa figura e se utiliza demais, assim, os homens utilizam demais esse tipo de coisa, né? Ou seja, eu já vi busca e apreensão. No final do ano a gente vê muito isso, porque há uma discussão a respeito de quando se goza o feriado do Natal, de quando se goza o feriado do Ano Novo. Então, assim, a gente sabe que chove esse tipo de ação. E aí eu não entendi muito bem a pergunta dela da fundamentação jurídica, se ela está querendo falar de um respaldo moral ou técnico. Eu acho que ela jurídico. quis dizer, Mari, onde está a fundamentação que essa busca de apreensão, por ser coercitiva, né, precisa estar acompanhada de policiamento armado. Acho que essa é a pergunta. Onde está a fundamentação de que a busca de apreensão dessa reversão de guarda, quando você não... Né, coercitiva, quando houve a negativa do cumprimento, de ser acompanhada com um policiamento ostensivo, com arma de fogo. Acho que foi isso que ela perguntou. Foi isso que eu entendi, Ale? Um pouco e a gente também tem, o que a gente encontrou até agora, por exemplo, a necessidade de busca e apreensão para uma criança, seria, por exemplo, se essa criança está numa situação de risco, né, risco de vida, que precisa imediatamente retirar ela do ambiente onde ela está, né, e não é isso que a gente vê, né, normalmente as crianças estão muito bem resguardadas e em perfeita saúde física e emocional, e simplesmente, quando tu vê, tem alguém entrando no meio da noite, porta dentro, levando teu filho embora, né? A gente tem vários casos desse sentido, assim. A questão é que quando há falsa acusação de alienação parental, supostamente a criança está em risco porque está com genitora patológica. Então, essa interpretação do que é estar em risco com a lei da alienação parental ganha outra conotação, porque uma genitora patológica está implantando falsas memórias, está causando violência psicológica na criança, colocando-a contra o pai amoroso, injustiçado. Então, até mesmo esse conceito do que é criança estar bem, estar em integridade, com a lei tem um desvirtuamento. Sim. Pode um agressor de mulher ser um bom pai? É uma das perguntas da Luana. Ou melhor, ela diz assim, pode o agressor de mulher ser diferente com seu filho? É difícil generalizar, né? Agora, Marina trouxe isso, né? Muito bem na fala dela. A gente que essa coisa da separação das figuras, né? Que o judiciário faz muito isso. De dizer assim, não. Separa muito. Ele batia, mas ele é um ótimo pai. Ele bate, tem essa separação, né? Exato. Não tem. E aí, uma moça até comentou aqui agora, né? Que assim, eu fui obrigada a ouvir que eu tinha que ficar feliz que meu pai, que meu ex queria ser pai. Mas que parentalidade é essa? Que exercício de parentalidade é essa do agressor de mulheres? Isso que eu pergunto. Aí a pergunta é outra: o que é ser pai para você? O que é ser um bom pai para você? Então, o agressor de mulheres pode ser um bom pai? O que é ser bom pai? Porque uma coisa não tem como se separar da outra, né? É difícil, é realmente muito complicado a gente universalizar ou generalizar, principalmente comportamentos, né? Que são individuais e humanos, enfim, nós não somos da área da psicologia, nem da antropologia, somos da área do direito, mas o que a gente observa nos casos que a gente atua, e eu não sei, Mari, se você sente mesmo, é que essas duas coisas elas não estão apartadas, né? A forma como você trata mulheres, como você trata idosos, como você trata crianças, é muito denotativa do seu caráter, da sua moral, da sua ética, dos seus valores, da sua capacidade de enxergar no outro um humano.
Então, se você só consegue respeitar a mulher com quem você transaria, ou seja, com quem você veria como objeto sexual, ou a sua própria mãe, a sua própria filha e a sua própria esposa, quando ela está subjugada a você sexualmente, então você tem um problema muito grave de misoginia, né? Porque se você só consegue enxergar a humanidade na mulher que te serve sexualmente e na mulher que te pariu, e na mulher que é vinculada a você por sangue, então, você, mínimo sociopatia, eu diria aí, né? Então, assim, e novamente aqui, né, não somos da psicologia, mas eu acho que as coisas não estão apartadas, né? Eu acho que elas demonstram como essa pessoa consegue humanizar o outro. E se ela só consegue humanizar as mulheres na figura da sua filha, acho difícil que os valores passados para essa filha serão aqueles, ou para esse filho, né? Pior ainda, serão aqueles de respeito às mulheres. Para dizer o mínimo, né? Eu acho, Marina, que assim, a gente sempre precisa pensar que as crianças são arrastadas para essas vivências, para essas experiências de violência das mães, né? De uma forma geral, se for violência física, que presencie, mas se for uma violência psicológica, que cause na mãe um terror, uma mulher que vive extremamente tensa, triste, enfim, que deprime por conta das violências psicológicas, é óbvio que aquela criança ela vai ser afetada. Então, a integridade dela, o desenvolvimento. Então, como é que um homem pretende ser um bom pai agredindo essa mãe? Ao mesmo tempo, como você bem trouxe, assim, a gente não pode generalizar, porque é um fenômeno extremamente complexo. E quando a gente fala de agressor de mulheres, a gente está falando do quê? Do agressor que bate, do agressor que estupra, do agressor que pratica violência psicológica, porque aí eu vou dizer a vocês uma coisa: se gritar pega ladrão, não fica um. Se a gente for pensar que a gente vive em uma sociedade extremamente patriarcal, machista, em que os meninos são socializados para praticar violência doméstica, né, desde criança. E aí eu estou falando da violência psicológica, daquela coisinha que é sutil, daquela desqualificaçãozinha, daquele controle da roupa, tudo isso é violência, né? Enfim, não vamos também pegar desse jeito, mas a violência psicológica é violência, e a gente vai enquadrar como agressor também, um agressor psicológico. E, ao mesmo tempo, nesse aspecto, eu acho que é complicado, talvez, a gente decretar, né? A gente decretar em absoluto que esses homens não possam ser bons pais. Eu acho que há que se ver caso a caso, né? Não tem, eu acho que é complicado realmente se falar. E acredito também, quero acreditar, que muitos homens que tenham sido possam, enfim, se desconstruir, rever, né, a postura deles, e a partir da separação passarem a ser melhores pais. Enfim, a ressocialização é possível, né? E acho que enquanto mulheres feministas e progressistas, a gente também não pode cair num discurso meramente punitivista. Porque, gente, Sim. também vamos lá, tá? Prisão, cárcere, não resolve pedofilia de ninguém, tá? O cara não sai do cárcere menos pedófilo, porque não é trabalhada a pedofilia dele lá dentro do cárcere, tá? Assim, aliás, agressor de mulher é a mesma coisa, o cara não sai com a masculinidade tóxica trabalhada do cárcere, né? Então, assim, tem diversas profissionais incríveis, doutora Arielle, inclusive, estava aqui, que fazem trabalho com autor de violência e fazem um trabalho muito sério. Que não é aquele trabalho de, mulher não se bate nem com flor, passar pano na cabeça dos agressores que não estão cumprindo medida privativa de liberdade porque são réu primário, porque não sei o que, né? Aí já é outra conversa. Estou falando de gente que realmente trabalha masculinidade tóxica, né, com autor de violência, um negócio sério. Tem gente que faz esse trabalho e faz um trabalho muito importante, muito legal, e assim, o que eu falei, não dá para generalizar, não dá para universalizar. É possível? É possível. A gente quer acreditar, né, que é possível. Infelizmente, existe muito pouco investimento nisso, né, porque a gente vê que essa violência, ela já acontece, essa revitimização já acontece contra a criança no próprio processo penal em que ele não está sendo condenado, né? Então, para pensar, a gente não consegue nem pensar na ressocialização, porque na atual situação a gente não está conseguindo nem as condenações, né? Mesmo de violência doméstica, nas varas de violência,
para quem gosta de punição, tá pensando mesmo tem que botar agressor na cadeia, a gente não consegue. Por quê? Porque quando chega na segunda instância, já extinguiu, né, o prazo para a punibilidade, enfim, ele é réu primário. Então, assim, normalmente, o que a gente tem de prisão de violência doméstica é descumprimento de medida protetiva, né? Nenhum agressor, mesmo quando conclui o processo criminal de lesão corporal, por exemplo, é difícil eles irem para o cárcere, né? Então, por isso que esse trabalho de ressocialização é muito importante, porque o que você está fazendo com esse monte de gente que é condenada, em violência doméstica e não vai para nenhum tipo de trabalho, nem para prisão, nem para lugar nenhum. A pessoa só é condenada e pronto, acabou. Né? Porque é isso também que acontece em muitos processos. Né? Então, acho que isso também tem que ser colocado. Mas lembrando que existe esse trabalho de ressocialização e que ele é possível sim. A gente também não pode cair num discurso totalmente punitivista, né? Mas eu queria só levantar aqui, acho que também para a gente já ir encerrando, né, Ale? Eu ia pedir para vocês até depois interagir um pouquinho ali, porque tem várias perguntas nos comentários, né? E não, eu ia perguntas concluir mesmo, direcionadas, assim. respondendo E já abrir para as comentário. considerações finais de vocês. Eu já estava nessa linha mesmo de fazer as considerações finais. Eu vi ali um comentário das feministas antipedofilia, né, falando, bom, então a lei de alienação parental foi feita só para reverter a guarda mesmo e colocar as mulheres no banco dos réus. Infelizmente, no fim das contas, me parece que sim. Me parece que esse jogo virou com essa lei, e eu realmente me pergunto, né, cada vez mais, quais as intenções, né, quais as forças econômicas, políticas estão por trás dessa manutenção, né, porque a gente está, desde que a lei foi aprovada, batendo nela, já faz 10 anos. Né? Então, como continua com o CPI, né, com o CPI da violência, com o CPI da pedofilia, como que continua? Né? Quais são as estruturas que mantêm essa lei aí em pé? Isso é algo que eu gostaria de me perguntar, porque, querendo ou não, é muito pouco tempo. Parece muito, é de fato muito. Mas na nossa Constituição, pensando aí em 30, é pouco tempo. A gente tem que pensar nisso também para conseguir reverter esse quadro, porque senão a gente vai sempre dar ele como dado e a gente não vai conseguir sair disso. Não, quando eu e a Mari a gente estava na faculdade, a gente falava, reversão de guarda rasga o meu diploma, né? Como que a gente consegue voltar para isso? Né? Por isso pergunto cada vez mais, né, quem são as pessoas, as empresas, os dinheiros, os homens por trás da manutenção dessa lei. Porque ela realmente vem só para prejudicar as mulheres. Só para prejudicar as mulheres, né? Que já são as mais prejudicadas em todas as situações. Então, concluo fazendo esse questionamento, né? Para que a gente sempre se pergunte isso, afinal de contas, estamos em anos de eleições. Então, se perguntem em quem vocês vão votar e que tipo de opinião as pessoas em que vocês vão votar têm sobre a lei de alienação parental, por exemplo, porque isso já é um bom indicativo de qual é o valor que ela dá para o enfrentamento da violência contra as mulheres e as crianças. E obrigada mais uma vez pelo convite, Cibele e Ale. A gente agradece. E assim, né, não precisou de nada para criar essa lei e para aprovar essa lei, né? E vocês não têm ideia do que eles têm nos pedidos agora para servir de embasamento para a revogação da lei, né? Milhões de estudos e laudos e testemunho de mãe e cópia de processo. Ou seja, a palavra da mulher tem que ser sempre legitimada, né? O homem, qualquer coisa que fala, recebe o carimbo lá e é isso mesmo. Mariana. Bom, eu quero agradecer, né, finalizar agradecendo ao convite da Alessandra, ao convite da Cibele, agradecer pelo trabalho que vocês têm feito, né, de visibilização desse tema. A gente sabe que é um tema extremamente polêmico, a gente sabe da carga emocional que é pautar este debate também, né, vi a vandalização que fizeram com uma das lives que vocês apresentaram, então é meio que se relacionando com a fala da Marina, né? Quem está por trás, a quem serve a LAP, aos interesses de quem serve a LAP, né? A gente sempre tem que estar fazendo esse questionamento mesmo. E, na verdade, eu queria finalizar lendo um texto da Bell Hooks, que eu gosto muito, porque eu acho que ele se relaciona
com o que a gente está falando aqui, e não deixa de ser também uma saudação a essas mulheres, essa reverência a essas mulheres que são mães e que persistem na luta, apesar de tudo, porque efetivamente enfrentar processos dessa natureza são processos extremamente adoecedores, e essas mulheres são mães, ainda encontram força para compartilhar os relatos delas, e colaborativamente atuam com nós, que somos advogadas, para que a gente pense as estratégias de defesa. Então, eu vou ler aqui, rapidinho. Sou grata a muitas mulheres e homens que ousam criar teoria a partir do lugar da dor e da luta, que expõem corajosamente suas feridas para nos oferecer sua experiência como mestra e guia, como meio para mapear novas jornadas teóricas. O trabalho delas é libertador. Além de nos permitir lembrar de nós mesmas e nos recuperar, ele nos provoca e desafia a renovar nosso compromisso com uma luta feminista ativa e inclusiva. Sou grata por poder ser uma testemunha, declarando que podemos criar um movimento feminista revolucionário capaz de se dirigir diretamente à dor que está dentro das pessoas e oferecer-lhes palavras de cura, estratégias de cura, uma teoria da cura. Não há ninguém entre nós que não sentiu a dor do sexismo e da opressão sexista, a angústia que a dominação masculina pode criar na vida cotidiana, a infelicidade e o sofrimento profundos e inesgotáveis. Catherine McKinnon nos lembra que há certas coisas que sabemos na nossa vida e cujo conhecimento nós vivemos, além de qualquer teoria que já tenha sido teorizada. Fazer essa teoria é o nosso desafio. Bell Hooks, em Educação como Prática Libertária, ensinando a transgredir. Muito agradecida a você, Alessandra. Eu quero agradecer muito a presença de vocês duas, né, das nossas convidadas. Queria agradecer a todas as pessoas, a gente recebeu 31 especialistas nas nossas lives aqui durante esse projeto, né, que vieram trazer, assim, as suas aulas, todo o seu conhecimento, né. Esse projeto saiu, assim, quando a gente vinha sendo bombardeado com lives e seminários pró-alienação parental, né. A atuação deles é muito repetir o mesmo, né? É a cartilha de Gardner e não sai disso, né? E se questionou, mas a gente tem que trazer, tem que dizer que existem profissionais estudando sobre isso, tem que dizer que essa não é a verdade que está sendo apresentada, né? E a gente agradece muito a todo mundo, assim, que comprou essa ideia com a gente e veio de coração aberto participar. Agradecer a todas as mães, assim, que tiveram ativamente em todas as lives, comentando e contribuindo, né, ao coletivo Mães na Luta, a ONG Vozes de Anjo, a UNID, o Cladem, que foram parceiros nessa construção, na sugestão de convidados, panelistas. Então, assim, a gente encerra esse trabalho muito feliz, porque a gente acredita que o objetivo foi alcançado, né, que é trazer informação, esclarecimento e abrir esse espaço para discussão, né, um espaço que não tinha, né, que no momento que eles tentaram nos amordaçar, a gente foi para a rua. Agora, sábado, o coletivo Voz Materna completa 3 anos, né, é o 12S, que é o dia do ato mundial, né, em que a gente fala que proteger nossos filhos não é crime. Então, a gente vai ter uma live mais caseira, vai ser só eu e a Cibele, em que a gente vai trazer um resumão, assim, de tudo que aconteceu durante essas 14 lives do projeto, e realmente, assim, vai trazer alguns comentários, a gente tem uns vídeos falando sobre o projeto, né, para encerrar, assim, todo esse trabalho que era para ser um piloto, e eu acredito que, como primeiro projeto, a gente conseguiu realizar bem, assim, as nossas expectativas. Obrigada, gurias, obrigada a todas que nos acompanharam, e até sábado. Tchau. Obrigada a vocês, tchau. Tchau.